Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a vida de todos vocês neste dia e para todo sempre, tá? Hoje eu quero falar sobre o dia 27 de setembro, o dia em que é comemorado por muitas religiões aí, o dia de Cosme e Damião. Como os irmãos sabem, nesse dia há aí umas celebrações, há uma distribuição de brinquedos, outros distribuem doces, e eu quero fazer uma pergunta: será que o cristão ele pode comer doce de Cosme e Damião? Essa é a pergunta de hoje e que nós vamos responder segundo a Bíblia Sagrada. Será que o cristão pode comer doce de Cosme e Damião? Será que tem algum problema o cristão deixar o seu filho participar, receber um brinquedo? Não só o cristão, mas qualquer outra pessoa. Será que existe alguma implicação bíblica para isso? Então nós vamos ler aqui o que a Bíblia fala aqui. Nós não vamos aqui falar sobre a vida de Cosme e Damião, quem foi ou quem deixou de ser, se foram pessoas boas, se foram pessoas más. Não é sobre isso que eu quero falar aqui. Assim também como não quero falar, assim também como nós sabemos a história de Pedro, sabemos a história de Maria, sabemos a história de Paulo, sabemos a história de Lucas e de Tiago, de João e de muitos discípulos de Jesus, e nós sabemos da história deles. Mas o que nós queremos falar aqui não é sobre a história deles hoje, mas é sobre o ato de celebração, de comemoração e sobre a distribuição de doces também nesse dia. E aqui nós vemos aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 19, 20 e 21, vamos ver o que o apóstolo Paulo deixou escrito para nossa vida. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que quando a pessoa ela toma alguém aqui como ídolo dela, quando ela começa a venerar alguém, idolatrar alguém, esta pessoa ela está transgredindo com o mandamento de Deus, está em desobediência ao mandamento do Senhor, onde a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, né? O único digno de culto, o único digno de adoração, de exaltação é o nosso Deus. Não há outro digno de adoração e nem de culto e nem de louvor, né? Então nós vimos aqui que quando a pessoa começa a fazer oração a uma certa entidade, a uma certa pessoa que já morreu, que já passou desta vida, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Nós não podemos mais fazer petições a ninguém que já morreu, a ninguém que já passou desta vida. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Então aqui, Jesus Cristo é o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Agora, nós não podemos fazer orações e nem petições a nenhuma outro tipo de pessoa. Só tem um que tem acesso ao Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, por intermédio dele, chegamos diante de Deus. Então, o que a Bíblia nos orienta aqui? Que quando alguém morre e essa pessoa ela é tida ainda em adoração, e essa pessoa as pessoas ainda falam com ela, ainda se fazem culto a ela, ainda fazem louvores para ela, isso se torna um tipo de idolatria. E a idolatria, segundo a palavra de Deus, ela se torna um pecado, porque ela é uma veneração a alguém ou a algo. Então, nós vimos o que a Bíblia fala aqui. Então, o que acontece? Quando há esse tipo de adoração, há esse tipo de veneração aqui, o que acontece? A atuação maligna trabalha por trás disso aí. Então, quando uma pessoa ela pega e consagra um doce a Cosme e Damião,
ela está consagrando o doce também aos demônios. Porque o que está acontecendo? Ela está idolatrando Cosme e Damião, assim como se ela tivesse consagrado a Maria, a José, a Pedro, a Paulo ou a qualquer outro tipo de pessoa que já morreu. A Bíblia diz aqui que depois da morte segue-se o juízo. Ninguém pode fazer mediação entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. Então o que acontece? Quando a pessoa consagra essas coisas, elas consagrou o demônio. Então a Bíblia diz o que? Não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então é totalmente contrário à palavra de Deus um cristão fazer uso de doce de Cosme e Damião ou de qualquer outro objeto ou utensílio ou alimento consagrado a qualquer Deus que não seja o nosso Deus. Nosso Deus é o único Deus, nós sabemos disso. Mas sabemos que muitos se intitulam como deuses aí. Então o que acontece? Muitos desses doces, como muitos já sabem, são oferecidos em centros espíritas, centro de candomblé, e muitos aí são consagrados a entidades malignas para poder atuar na vida da criança. E quando isso começa a atuar na vida da criança, a criança começa a ter retardamento, a criança começa a ficar uma criança rebelde, não é uma criança que queira desenvolver, uma criança fica ela vai crescendo, mas na realidade ela fica meio ainda que infantil, é uma criança que tem um atraso de vida, são demônios que trabalham na vida da criança. Então, irmãos, o que eu quero hoje deixar para os irmãos aqui é que vigie, não deixe o seu filho participar de doces de Cosme e Damião, não deixe o seu filho receber doces nem brinquedos de Cosme e Damião, porque isso é contrário à palavra de Deus, tá? Não estou aqui, como já falei do início aqui, não estou questionando a veracidade da história de quem foi Cosme e Damião ou o que eles fizeram, né? Até porque o que nós sabemos são por livros históricos. Agora, seja ele, ou seja até mesmo se você hoje me apresentasse aqui uma história de Paulo, uma história de Pedro, como nós temos aqui dentro da palavra de Deus, muitos atos e muitos milagres que foram operados por Deus através da vida deles, nós podemos ver aqui muitas coisas que eles fizeram. Mas, mesmo assim, nós vemos que depois que eles passaram desta vida, passaram para o Senhor, agora eles descansam com o Senhor, então nós vemos aqui que já não temos mais acesso a Ele, mais nenhum contato com eles. Agora, a nossa vida, ela tem que ser pautada somente em Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, tá bem? Não há outro. Então, não permita isso, e você também, que porventura esteja assistindo esse vídeo e que está cometendo isso, tem o ato de fazer isso, de oferecer doces neste dia, de consagrar doces a Cosme e Damião e oferecer para as crianças, ou brinquedos, ou qualquer outra coisa, eu quero dizer para você que por mais que seja boa a sua intenção, você está indo contra a palavra de Deus, tá? Então nós vemos aqui que nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Só Deus é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Então que Deus abençoe sua vida e se você gostar, assine aí, se inscreva no nosso canal. Se gostar também é opcional, dê um like aí e se quiser também compartilha para assim também estar abençoando a tua vida. Assim eu te agradeço em nome de Jesus.